Neste trabalho foram abordados tópicos em relação às correntes 12, 13 e 36 e 37 da planta de agareado tolueno para a produção de benzeno. Essas correntes estão representadas abaixo pelo vídeo e os tópicos apresentados nesse trabalho estão descritos também. Todos irão ser apresentados e explicados a seguir. Essa é a representação isométrica das duas linhas do processo e ambas consistem na saída de topo de uma destiladora, seguidas por dois trocadores de calor e uma bomba, até chegar ao tanque de armazenamento que está elevado. Eu vou explicar um pouco agora o porquê a gente colocou o trocador de calor no início de ambas as correntes. Para o cálculo da temperatura, a gente considerou que o fluido estava no ponto de bolha. Então, isso significa que qualquer diminuição da pressão vai fazer com que ele vire vapor. Isso pode acarretar tanto na cavitação da bomba, quanto no fato do benzeno virar gás na entrada do tanque, que tem uma pressão menor que a pressão da tubulação. Isso é perigoso porque o benzeno é um fluido muito tóxico e armazenar ele de forma gasosa é muito perigoso. Por isso a gente colocou o trocador de calor para evitar que isso aconteça. Assim a gente consegue diminuir a temperatura do benzeno para uma temperatura mais baixa do que a temperatura de saturação dele a 1 bar, que é a pressão do tanque. Então, essa temperatura, com o cálculo usando a equação de Antoine, foi de 80 graus Celsius, e a gente escolheu uma temperatura de 70 graus Celsius para ainda ter uma faixa maior, evitando que o benzeno evaporasse. E aqui estão as duas vazões mássicas que foram calculadas de água para o trocador de calor de ambas as correntes. Agora eu vou falar um pouco sobre a escolha do material. O benzeno é um composto altamente tóxico, então ele deve ser empregado nos processos com as maiores cautelas possíveis. Por isso a gente escolheu a tubulação de aço carbono. O aço carbono é o material mais comumente utilizado em processos que contêm o benzeno, segundo a ASME. O aço carbono e o benzeno, eles não reagem, e isso evita que a tubulação corroa. Isso acarreta também num menor custo de manutenção. A gente também poderia escolher o aço inoxidável, porém ele acaba sendo mais caro e mais difícil de soldar do que o aço carbono, então a gente manteve a nossa escolha. E essa tubulação não precisa de outros tratamentos, porque a temperatura do benzeno ela não é nem tão alta e nem tão baixa. Para as válvulas, nós julgamos como necessários para ambas as correntes válvulas de bloqueio antes e depois da bomba, de modo a isolar a bomba para eventuais reparos e manutenções, ou então, quando for necessária interrupção de fluxo. É necessária uma válvula de retenção na linha de recalque da bomba, pois o fluido está sendo transportado para o nível mais alto, havendo a tendência de inversão no sentido do fluxo. Como a Letícia disse, o benzeno é tóxico e um risco para a saúde. Portanto, para garantir ao máximo que os vazamentos sejam evitados, as válvulas devem atender alguns requisitos. Devem ser de abertura e fechamento rápidos, elas devem ter fechamento estanque e devem ter certificados para baixa emissão fugitiva. O uso recomendado para serviços de bloqueio de serviços severos são válvula esfera, borboleta e borboleta triexcêntrica. Optamos pela válvula borboleta triexcêntrica, pois ela apresenta um maior fechamento estanque, uma longa vida útil e uma manutenção mínima. Para a válvula de retenção, optou-se pela válvula de portinhola por apresentar baixa perda de carga. Para o material das carcaças das válvulas, optamos pelo mesmo material da tubulação, o aço carbono, e o interior é de aço inox. Julgamos como necessários acessórios para fazer mudanças na direção das tubulações. Escolhemos cotovelos de 90 graus de raio longo, por oferecerem menos resistência ao atrito do fluido que os cotovelos curtos. Para a ligação dos cotovelos de raio longo com a tubulação, escolhemos a solda de topo, por ser resistente e evitar vazamentos. Já as ligações flangeadas são necessárias para ligar os tubos com as válvulas dos equipamentos, que são as bombas do tanque. Para evitar ao máximo o vazamento do benzeno, os flanges escolhidos devem ser soldados à tubulação. Todos os flanges que são ligados à tubulação são também do mesmo material que a tubulação. O flange escolhido foi o flange de pescoço, pois é usado em tubulações industriais para quaisquer pressões e temperaturas, e é o mais resistente e que tem menor tensão residual. Por fim, para garantir a segurança dos flanges, é necessário escolher a junta dos flanges. As juntas adequadas, segundo o livro do Silva Teles, para serviços severos são as juntas semimetálicas em espiral. Essas juntas possuem alta durabilidade, pouca necessidade de manutenção e baixo custo de investimento. Para o dimensionamento da tubulação e dos acessórios, nós fizemos algumas determinações. São elas: pressão no tanque de 1 atm, como a Letícia já havia comentado, trocador de calor no início da linha, comprimento dos tubos de sucção horizontalmente de 15 metros, visto que a gente quer que a bomba fique o mais próximo possível da destiladora para evitar a perda de carga e possível cavitação, diâmetro de sucção maior que o diâmetro de recalque, também para evitar cavitação. Aqui a gente colocou um fluxograma das determinações que a gente fez no processo. Então, primeiro a gente determinou a temperatura de bolha posterior à destiladora e depois a gente determinou a temperatura após o trocador de calor. Todos esses dados foram feitos com a equação de Antoine, que estão nos slides, e ali na tabela abaixo a gente tem essas temperaturas fornecidas. Depois a gente calcula a densidade do benzeno através do volume molar do benzeno saturado, obtido pela equação de Hackett, que é essa que está ali embaixo,
E depois disso, a gente fez a densidade do benzeno pela massa molar e por esse volume, que deu 834 kg por metros cúbicos para ambas as destiladoras, visto que após o trocador de calor, elas estão à mesma temperatura. Para o trocador de calor, a Letícia basicamente já deu uma explicada, mas a gente considerou então que todo o calor perdido pelo benzeno é recuperado pela água, ou seja, o calor total é igual a zero. Com isso, a gente conseguiu usar a função atingir metas do Excel para igualar a variação de entropia do benzeno com menos a variação de entropia da água. Com isso, a gente conseguiu obter os valores de água necessários para ambas as destiladoras. Então, ali embaixo estão os valores em mol por hora. Para determinar o diâmetro econômico, a gente utilizou esse gráfico que depende da vazão e da densidade do benzeno. Aqui eu coloquei um exemplo para a destiladora D03. Então, basicamente, deu mais ou menos entre 2,5 a reta traçada. Então, a gente considerou um ponto acima como diâmetro de recalque e um ponto acima do diâmetro de recalque como diâmetro de sucção, dando 4 e 3 índices. Para o cálculo da viscosidade, a gente utilizou essa equação que depende dos parâmetros C1, 2, 3 e 4, que dependem do benzeno. Cada parâmetro depende de uma faixa de temperatura que está ali no slide, sendo que a temperatura da corrente está dentro dessa faixa de temperatura. A gente achou, então, que a viscosidade deu esse valorzinho que está no quadrinho azul logo abaixo da tabela. Para a determinação da rugosidade, tem esse gráfico com as linhas retas, né? E cada uma representa um material de tubulação. Como o nosso material é o aço carbono, a gente então traçou o diâmetro do tubo de sucção e recalque até a linha do aço carbono, obtendo as rugosidades de sucção e recalque para ambas as linhas. Ali eu coloquei do ladinho as respostas. Posteriormente, a gente calculou as velocidades de sucção e recalque pela fórmula 4Q sobre πd ao quadrado, bem simplesinho, e obteve esses resultados que também estão ali abaixo do slide. Para a perda de carga, para o cálculo do fator de atrito, a gente utilizou o MUD, que é esse F que está ali do ladinho. Depois disso, a gente calculou a perda de carga na tubulação da sucção, do recalque e dos acessórios de sucção e recalque. A gente fez esse cálculo através da equação de Darcy, que está ali embaixo, que é a dos HLs, que eles dependem do diâmetro, da velocidade, do fator de atrito e do comprimento da corrente. Para a perda de carga no trocador de calor, a gente encontrou na literatura a perda de carga admissível, de aproximadamente 17,5 psi. Então, a gente dividiu esse valor por ρ vezes g e conseguiu a perda de carga em metros de 14,76. Então, a perda de carga total para ambas as destiladoras, somando todos os valores da tabela com a perda de carga do trocador de calor, está ali no quadrinho azulzinho. Então, com todas as variáveis que a Carol explicou determinadas, a gente conseguiu fazer o balanço de energia, considerando o sistema dessas duas figuras. Os pontos que a gente considerou para fazer o balanço nos dois sistemas foram das saídas do trocador de calor que a gente acrescentou, até a entrada dos tanques T02 e T05. Com os cálculos, a gente teve, então, esses dois valores para os heads e nós fizemos um acréscimo de 10% nesses valores como margem de segurança para escolher a bomba. Então, para escolher a bomba, a gente inicialmente fez algumas considerações. A primeira delas foi que, como a gente está trabalhando com um benzeno líquido, que apresenta um baixo valor de viscosidade nessas condições de operação das correntes, e também como a gente está trabalhando com correntes sem a presença de partículas sólidas, a gente optou por usar uma bomba centrífuga radial, já que é um tipo de bomba mais comum e que apresenta um bom desempenho para essas condições. Definido isso, a gente procurou por algumas cartas de envelope da KSB, e como a empresa ela possui vários modelos de bombas centrífugas, a gente optou pelo modelo da KSB Megachain, por ser um modelo recomendado pela empresa para utilização em correntes industriais e bombeamento de produtos químicos. Essas foram as cartas de envelope que a gente analisou com os pontos de vazão e head que consideramos. A gente olhou, então, os demais gráficos de eficiência e rotor para a bomba indicada nesse gráfico e para todas as outras que estão ao redor dela. Escolhemos, então, os tamanhos que apresentaram a maior eficiência para as nossas vazões e heads. Essas figuras são os gráficos das bombas que a gente escolheu e as eficiências obtidas foram de 59% para a KSB Megachain 40160, que a gente escolheu para a destiladora 3, e a KSB Megachain 65160, para a corrente da destiladora 5, apresentou uma eficiência de 79%. Escolhidas as bombas pela eficiência, a gente olhou os gráficos que dizem qual a potência que cada bomba fornece para as nossas vazões e o NPSH requerido, e a gente obteve então esses valores. Nós usamos esses dados para analisar essas bombas que a gente escolheu, elas vão ter potência suficiente para fornecer para o nosso sistema, considerando a potência que ele precisa. Então, para garantir que a bomba dê conta de cada uma das correntes, a gente precisou que a potência consumida pelo nosso sistema seja menor que a potência que a bomba fornece, que foi obtida pelos gráficos do slide anterior. Para calcular a potência consumida no nosso sistema, a gente usou essa equação do slide e comparou com o valor da potência que a bomba fornece. E para ambas as bombas, o valor da potência consumida foi menor que a potência da bomba, já considerando a faixa de segurança da norma API C10. Então, a gente concluiu que essas bombas são adequadas para as nossas condições. E, por fim, a gente conferiu se haveria ou não cavitação nas bombas com base no NPSH disponível e requerido.
respeitando a condição de que a diferença entre o NPSH disponível e requerido seja maior que o valor da pressão de vapor do benzeno em cada corrente. O NPSH requerido a gente coletou dos gráficos das bombas anteriores e o disponível a gente calculou a partir dessa fórmula no slide, que é o próprio balanço de energia, mas considerando um dos pontos antes da entrada da bomba. E a pressão de vapor a gente calculou usando a equação de Antoine com as temperaturas das correntes que a gente já estabeleceu. Nessas tabelas estão, então, os valores que nós calculamos para cada uma das correntes e nela é possível ver que a diferença entre os NPSH é maior que a pressão de vapor para ambas as correntes. Logo, as bombas escolhidas elas não vão cavitar nas condições de operação do sistema. Para a cotação das tubulações de aço carbono galvanizado e Schedule 40, a única diferença foram os diâmetros. Os preços são dados por tonelada e estão representados abaixo na figura. Para a bomba, a cotação foi feita a partir de um gráfico presente no livro Chemical Engineering Economics, do autor Donald T. Garrett. O gráfico relaciona a potência e o valor das bombas centrífugas. Os preços retirados desses são mostrados em dólares à direita. Entretanto, como esse livro foi publicado em 1989, os valores estão desatualizados, e por isso foi calculada a inflação do dólar de 89 até 2020. Com isso, o valor atual estimado em reais está representado também. Todas as válvulas são em aço inox, mas pelo fato da válvula borboleta triecêntrica ser muito específica, não foi possível estimar o seu valor, mas a válvula borboleta dupla excêntrica sim. Esses valores são mostrados abaixo para 4 válvulas desse tipo. Já para as válvulas de retenção portinhola, os valores encontrados também estão representados à direita.